O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Samara Aquino, oncologista do Real Hospital Português. E o programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Você já ouviu falar de Janeiro Verde? Não? Olha, eu vim até de verde. Para falar sobre isso e muito mais, eu convidei a especialista, doutora Samara Aquino, oncologista do Real Hospital Português. Boa noite, doutora. Boa noite, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso em recebê-la, doutora. Obrigada. Doutora, o que é a campanha Janeiro Verde? A campanha Janeiro Verde é uma campanha de conscientização da prevenção do câncer de colo uterino. Que o câncer de colo uterino ele tem que ser prevenido todo ano, mas a gente escolhe esse mês para poder chamar a atenção para essa campanha tão importante. Qual a importância de fazer esse lembrete para as mulheres em janeiro? Então, o câncer de colo uterino é a terceira causa de câncer mais comum em mulheres, a gente excluindo o câncer de pele não melanoma, e é a terceira causa de morte por câncer em mulheres. Então, esse é o tipo de câncer muito comum e que mata muito as nossas mulheres e que a gente consegue prevenir com vacinação, como a vacinação de HPV, e consegue fazer um rastreamento e um diagnóstico precoce com exames como Papa Nicolau, teste de HPV. Doutora, com qual idade a mulher deve começar a fazer esses exames preventivos? Então, os exames preventivos, que é o exame mais conhecido como Papa Nicolau, que é o que é orientado pelo Ministério da Saúde, a orientação é que se comece a fazê-lo com os 25 anos de idade, se a mulher já tiver começado a sua atividade sexual. Tem que ter começado a atividade sexual para começar a fazer os exames de prevenção. E quais são os fatores de risco desta doença? Então, o principal fator de risco é a infecção por HPV. Então, a infecção persistente por HPV é o principal fator de risco, que é que a gente se contamina com HPV através da relação sexual. Outros fatores de risco, que também são importantes, mas não são tão... que influenciam, são tabagismo, também associado com aumento de risco para câncer de colo uterino, e baixo nível socioeconômico, e a imunidade baixa, né, que a gente chama de imunodeficiência, seja por alguma doença ou seja por uso de medicação. Esses são os Doutora, principais. sim, sim. E as mulheres que já tiveram um outro tipo de câncer, elas têm um Sim. risco elevado? Então, mulheres que têm outro tipo de câncer não necessariamente vão ter um risco elevado de câncer do colo uterino, a não ser que elas, por algum motivo, tenham a imunidade mais baixa. Mas, de uma maneira geral, o Ministério da Saúde recomenda que pacientes oncológicas, tanto homens quanto mulheres, pacientes que vivem com HIV e pacientes transplantados, por terem a imunidade mais baixa, eles também devem receber a vacinação contra HPV, até a idade de 45 anos. Então, assim, o risco existe pela diminuição da imunidade que está relacionada ao câncer. Não é o outro tipo de câncer diretamente que vai causar o câncer de colo uterino. É a baixa da imunidade. Doutora, disse que o
câncer de colo de útero é que apresenta as maiores possibilidades de prevenção. Por quais motivos? Exato. Então, como a principal causa do câncer de colo uterino é a infecção por HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, e a gente hoje em dia tem a vacina, então a vacina é a principal forma de prevenção do câncer de colo uterino, porque vai nos proteger contra a infecção do HPV, que é a principal causa. Então, mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino estão relacionados ao HPV. E, além disso, para nós, assim, que não podemos nos vacinar, porque a vacinação começou aqui em 2014, né, aqui no Brasil, a gente tem os exames de rastreamento precoce, para diagnóstico precoce, na verdade, né, que é o exame do Papa Nicolau. Então, a gente fazendo o exame do Papa Nicolau regularmente, a gente consegue ter um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce significa altas chances de cura. Então, assim, não era para a gente ter tantos casos de morte por câncer de colo uterino, infelizmente. A gente sabe que o aumento da incidência do câncer de colo uterino está diretamente relacionado ao baixo nível socioeconômico do país, da região. Doutora, precisamos também falar um pouquinho mais sobre essa vacina, né, contra Sim. o HPV, que ela ajuda na prevenção. Qual é a idade recomendada para as meninas e para os meninos? Porque os meninos também têm que tomar essa vacina, correto? Correto, correto. A vacina do HPV, como eu falei anteriormente, ela começou aqui no Brasil a partir de 2014. Então, o Ministério da Saúde recomenda que a gente comece a vacinação para meninas com 9 anos até 14 anos de idade e para meninos a partir dos 11 aos 14 anos de idade. Então, a importância de vacinar tanto meninos quanto meninas é porque a vacinação da HPV não protege só contra câncer de colo uterino, também protege contra outros tipos de câncer. Câncer de pênis, câncer de vagina, câncer de canal anal, câncer de boca. Então, é uma vacina que protege contra vários tipos de câncer. Perfeito, doutora. Doutora Samara, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você de casa não sai daí, que a gente volta já com mais informação para você. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a oncologista Samara Aquino, do Real Hospital Português. Doutora, continuando conversando sobre o Janeiro Verde, quais são os sintomas de câncer de colo de útero? Então, o câncer de colo de útero, principalmente nos seus estágios mais iniciais, ele é silencioso. Muitas vezes a paciente pode não sentir nada. E a partir do momento que ele vai evoluindo, que vai crescendo, os principais sintomas podem ser um sangramento anormal, um sangramento intermitente fora do período menstrual, um sangramento após a relação sexual, dor durante a relação sexual, e quanto mais avançado, dor, como a gente chama, no pé da barriga, digamos assim, e secreção também. O que pode acontecer é da gente ter uma secreção vaginal com um cheiro diferente, uma cor diferente, uma secreção vaginal estranha, digamos assim. Esses são os principais sintomas.
Sim, agora, como ela é uma doença silenciosa, volto a falar na necessidade da prevenção, não é isso, doutora? E Exato. fora o exame, vamos lá, passou, além desses sintomas, existe algum tipo de diagnóstico fora esse? Então, o ideal é que, na verdade, a gente consiga diagnosticar os pacientes sem sintomas, né? Que a gente consiga diagnosticá-las a partir do método de rastreamento, que é o exame do Papa Nicolau. E aí, para a gente realmente fechar o diagnóstico do câncer de colo uterino, a gente sempre vai precisar de uma biópsia, porque o diagnóstico não fecha com o exame do Papa Nicolau. Ele aumenta a suspeita, e para ter o diagnóstico realmente fechado, a gente tem que fazer uma biópsia através de um outro exame que chama colposcopia. Então, é um diagnóstico mesmo feito através da biópsia da lesão suspeita. Agora, doutora, o exame de Papa Nicolau, ele ainda é um tabu entre as mulheres? Infelizmente, tem algumas mulheres que não querem fazer, que têm medo, que têm vergonha, né? Porque realmente é um exame que, enfim, íntimo, mas que infelizmente a gente está aqui para isso, né? Com a campanha do Janeiro Verde, para conscientizar todo mundo que é muito importante a gente seguir os exames de rastreamento fidedignamente, digamos assim. Doutora, em caso positivo, como é realizado esse tratamento? Então, em caso da biópsia positiva, o primeiro passo que a gente oncologista faz é exames de estadiamento, como a gente chama. O que é isso? São exames de imagem que a gente usa para ver a extensão da doença, para ver se a doença realmente está localizada apenas ali no colo uterino ou se ela de repente espalhou para algum lugar perto do colo, linfonodo. E os principais exames usados para isso são tomografia de abdômen ou ressonância de pelve, raio-x de tórax ou tomografia de tórax. Então, esse é o primeiro passo para definir como vai ser o tratamento. A taxa de cura, doutora, para esse tipo de câncer, ela é alta? Então, a taxa de cura para pacientes em diagnóstico precoce, ou seja, qual seria o diagnóstico precoce? Uma doença localizada no colo uterino, menor do que 4 centímetros, e sem acometimento de linfonodo, as taxas são altas de cura, de 80% a 90%. Então, as taxas de cura para pacientes com doença inicial, principalmente tumores menores do que 4 centímetros, e sem acometimento do que a gente chama de linfonodos, que são as ínguas ali próximo ao colo uterino, são altas, são bem altas, de cerca de 80% a 90%. Agora, doutora, existe assim uma faixa etária das mulheres na qual esse tipo de câncer é mais incidente? E se existir, por quê? Então, a faixa etária em que o câncer de colo uterino é mais comum é o período de idade fértil das pacientes. Então, ela é mais comum em pacientes de 35 a 44, 45 anos. Por quê? Porque normalmente as pacientes iniciam a sua vida sexual cerca ali dos 20 anos ou até menos. E a infecção para HPV, ele é uma infecção persistente e de longo prazo até vir a causar o câncer. Então, depois que a pessoa se infecta pelo HPV, para o câncer vir a realmente se manifestar, demora 10 a 15 anos. Então, normalmente é o tempo da pessoa começar a atividade sexual, passar esse tempo, 10, 15 anos, para o câncer realmente vir a aparecer. Sim. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalinho e você não sai Certo. daí que eu volto já. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança.
O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a oncologista Samara Aquino. Doutora, toda infecção por HPV evolui para um câncer do colo de útero? Não, nem toda infecção por HPV evolui para câncer. A grande maioria das infecções, na verdade, elas são sanadas pelo nosso próprio sistema imunológico. E algumas vezes, no caso que a gente não consegue sanar essa infecção, aí que ela persiste, é que ela vai causar o câncer. E também tem alguns tipos, alguns sorotipos de HPV, que eles são de baixo risco para causar câncer. Então, dependendo do tipo também do HPV, é que ele pode vir a ter câncer ou não. Agora, doutora, para o paciente estar num complexo hospitalar, como o Real Hospital Português, faz a diferença? Sim, faz sim. Lá no português a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa num lugar só. Desde o do exame mais inicial, como o Papa Nicolau, a colposcopia, a biópsia, como exames mais complexos que às vezes a gente precisa para o estadiamento do paciente, como o PET-scan, como o tratamento em si, com a parte de quimioterapia, se for preciso, com a parte de radioterapia, que a gente também tem no hospital, com máquinas super modernas, fazendo tratamento de ponta, cirurgiões também experientes em casos oncológicos. Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer tudo lá num lugar só e com muita experiência, como só o Hospital Português tem. Doutor, outra coisa, tem um serviço muito especial que é o serviço de concierge, né? Lá Sim, do hospital. verdade. Como isso auxilia suas pacientes? Então, o serviço de concierge é um serviço para auxiliar o paciente a partir do momento que ele sai do nosso consultório. Quando ele sai do nosso consultório, normalmente o paciente sai cheio de papéis, de exames a serem feitos, de biópsia a ser marcada, de consulta, na verdade, que às vezes com outros especialistas, como radioterapeuta, cirurgião, e às vezes o paciente fica realmente perdido. É muita informação para a pessoa processar. E aí a gente sempre encaminha o paciente para ir no concierge, que as meninas vão conseguir organizar a marcação de exame dele, a marcação de consulta, biópsia, o que for preciso, elas conseguem auxiliar o paciente nisso e conseguir dar um rumo para eles, que realmente nesse momento a pessoa fica muito perdida e precisa de muito apoio. Verdade, doutor, acolhimento, né? Verdade. Doutora Samara, outra coisa. O que que você pode dizer para as mulheres que estão nos assistindo? Quais são as medidas que elas devem tomar imediatamente, tanto para elas quanto para seus filhos, nesse Sim. janeiro verde e durante o resto do ano? Sim. Então, mulheres, se vocês se enquadram nessa idade que eu falei, a partir de 25 anos até 64 anos, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, e tem vida sexual ativa, então vocês precisam fazer o exame Papa Nicolau, certo? Inicialmente, faz o exame 2 anos seguidos. Se o exame vier normal, nos dois testes, a gente pode fazer um intervalo maior a cada 3 anos. Se vocês têm filhos, meninos, meninas, na idade que a gente comentou aqui, que se enquadra para a vacinação do HPV, é muito importante vacinar essas crianças. São apenas 2 doses a cada 6 meses e o seu filho vai estar prevenido para o resto da vida. E fora isso, aquelas pessoas também, tanto homens quanto mulheres, que vivem com câncer, que vivem com HIV e que são transplantados, eles também têm maior risco de desenvolver um câncer por infecção por HPV, então eles também estão contemplados na vacinação. As pessoas até 45 anos, 25 a Doutora, 45 anos.
Doutora Samara Aquino. As pessoas que estão nos assistindo, que querem entrar em contato com você ou agendar uma consulta, como é que pode fazê-lo? Então, no Instagram da gente, Real Oncologia, tem os contatos para marcação de consulta e para tirar qualquer dúvida. Ok, doutor, olha, foi um prazer recebê-la aqui, fazer sua entrevista. Parabéns pelo trabalho fantástico, muito grata, tá? Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade, por ter participado. Foi um prazer. É isso aí. E você de casa, olha, cuide-se, é muito importante cuidar da sua saúde e também não se esqueça, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado às 20 horas e espero você. Até lá.